Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Vamos fazer aqui, vamos conversar com vocês, né? O pessoal da mentoria 1, da mentoria 2, estava falando dos atos de comunicação. Então, quando você fala dos atos de comunicação, você tem, entre as partes, você tem o quê? A citação. Que a citação não seria um ato de comunicação, seria um ato de integração do réu no polo passivo da relação jurídico-processual. O que é importante você entender, gente, quando você fala de citação, dá uma olhada lá no artigo 361, tá? Aqui ele fala o seguinte, que a citação, você vem aqui no artigo 361, ele fala citação do militar, citação do funcionário público, estando ele preso, 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital. Então, na verdade, seria a segunda hipótese, a primeira hipótese da citação ficta. Citação real é por mandado pessoal e aviso de recebimento, carta com aviso de recebimento, se houver urgência. Falei também para você via WhatsApp ou meio eletrônico que seja capaz de aferir a fidedignidade da medida. Não é isso? Agora, quando você vai no artigo 361, olha lá. O 361 ele fala o seguinte: se o réu não for encontrado, será citado por quê? Por edital. Então tem uma segunda citação, agora ficta, que é por edital. E no 362, ela fala o seguinte: se o réu estivesse se ocultando, será citado o quê, gente? Com hora certa. Então, na verdade, quando você fala da citação real, ele efetivamente sabe que tem processo contra ele, duas, e a terceira jurisprudencial. Na hipótese, gente, da citação ficta, eu tenho duas, que é a citação por edital e a citação por hora certa. Fica atento na hipótese da citação por hora certa. É quando o réu, gente, ele está em local certo, em local sabido, porém ele está se ocultando. Então o oficial de justiça, ele sabe que ele mora lá, porém ele está se ocultando. Ele está se escondendo, ele está evitando receber o mandado citatório, evitando dar a contrafé para que seja juntada lá no processo. Então ele vai como, gente? Ele vai 3 vezes na casa do indivíduo. Na verdade, com alteração do Código de Processo Civil, antes ele ia 4, agora ele vai 3. O Código de Processo Civil fala que tem que ir 2. Então ele vai 2 e tem que ir uma terceira vez para entregar a contrafé para o vizinho que esteja lá, ou parente mais próximo. A ideia que eu quero que vocês tenham é que esse mandado citatório, ele é ficto. Depois você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Para o Código de Processo Penal. André, é a chamada norma arremetida. André, o que é uma norma arremetida? O Código de Processo Penal nos fala o seguinte, olha, na forma estabelecida com o Código de Processo Civil. Está lá no antigo artigo 227 a 229 do Código de Processo Civil velho. E agora viu o Código de Processo Civil novo, em 2015, não é isso? Você olha lá 2008 aqui, eu tenho o Código de Processo Civil novo, que fala que eu tenho que ir 2 vezes e a terceira entregar a contrafé. Ok? E a citação por edital. A citação por edital, gente, entenda, ela tá lá o seguinte, ele fala a citação por edital, tá? Eu vou ter que ter a publicação. Olha o que ele fala lá no artigo 365. O edital de citação me indicará. Então você entende, gente, que o mandado citatório por edital é quando o réu tiver réu desconhecido, réu em local incerto ou em local inacessível. Então, um bom exemplo que a gente sempre dá em salas de aula, local inacessível, que algumas pessoas não concordam, em comunidade. Comunidade você está em local inacessível. Na verdade, o local é acessível, mas não é razoável que você obrigue o oficial de justiça a entregar o mandado citatório em razão da periculosidade em local de área de risco. Isso. Então a pessoa é citada por edital. Publicação do edital em diário oficial. O artigo 365 ele fala, o edital indicará o nome do juiz, não é isso? O nome do réu. E se ele não for conhecido, os sinais característicos, bem como a sua residência e profissão, se tiver no processo.
a finalidade para que é feita a citação, o dia e hora para que o réu deve comparecer. E aqui, gente, eu tenho que fazer uma adaptação. Antes o réu era citado para o que, gente? Ser interrogado. O interrogatório era o primeiro ato processual. Agora o interrogatório é o último ato. O ato que o réu tem que fazer agora é oferecer a sua resposta à acusação, artigo 396 do Código de Processo Penal. Então tem que fazer uma adaptação. Quem está estudando acha que o réu ele é citado para comparecer em juízo. Não precisa comparecer em juízo. É o prazo que o advogado tem para oferecer a resposta. Ah, André, qual é o prazo que ele tem? Olha lá o artigo 396. Fica tonto não. Olha lá o 396. Ele fala o seguinte, ó, do processo comum da instrução criminal. Olha o 396 que fala pra gente, ó. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz que recebê-la manda citar o acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Ok? No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir da data do comparecimento pessoal ou do acusado do defensor constituído. Qual é o prazo, André, que eu tenho para citação por edital? O prazo está estabelecido na norma processual civil. Então, eu tenho umas regras do processo civil, né? Porque o Código de Processo Penal, estranhamente, né, ele quando fez a alteração, ele revogou esses prazos por edital. Dá uma olhada lá no 366, ó. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o juiz vai adotar as medidas urgentes. E tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo que foi o quê? Revogado. Quando você olha lá, né, a citação por edital, olha que ele fala aqui, ó. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial de justiça a que tiver feita a publicação, o exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal. Quer dizer, tudo uma formalidade. O que me interessa, gente, que é o seguinte, olha os prazos aqui, ó. Não sendo encontrado o acusado, citação por edital. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo foram vetados. Entendeu? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que eu tenho umas citações fictas. E citação ficta, não, você não tem como me dizer se o réu sabe se tem processo contra ele. Você não sabe. André, por que você está dizendo que a citação ela é ficta? Porque o réu citado por edital ou o réu citado por hora certa, ele sabe se tem processo contra ele? A tua resposta é o quê? Você não sabe. Eu não sei. Não é isso? Citação por edital. André, quando o réu é citado por edital, ele sabe se tem processo contra ele? Ele pode até saber, mas ele pode não saber. Eu quero que você entenda que a citação ficta e a citação real, que você já sabe quais são, eu vou ter diferentes caminhos processuais a serem seguidos. Então, se o réu for citado pessoalmente, a citação ela é real. E você sabe que hoje o réu não é mais citado para comparecer em juízo. Ele é citado para que seu advogado ou a defensoria pública ofereça a resposta. É fazer um papel, é fazer a defesa. E se o réu for citado por edital ou por hora certa? Olha, a citação ela é ficta. O réu pode saber, mas ele pode não saber. E ele não sabendo, ele pode também sequer constituir advogado. Se ele não sabe, como é que ele vai constituir advogado? Então o ponto importante é, André, réu é citado para quê? Para oferecer a resposta à acusação. Qual é o prazo? Prazo de 10 dias. Não oferecendo resposta, o que vai acontecer com o processo? Aí eu não sei. Vai depender o quê? Se o réu foi citado pessoalmente ou se o réu foi citado de forma ficta. E é isso que nós vamos ver no nosso próximo bloco.